Fala galera, beleza? Eu sou o Guto Marzagão, desenvolvedor de software, e hoje eu queria trocar uma ideia com vocês sobre alguns conceitos de criptografia, assinatura digital. São conceitos que se confundem um pouco, mas eu acho que vai ficar claro para todo mundo depois do vídeo. Então bora pro vídeo. Então vamos lá, o primeiro conceito que eu queria compartilhar com vocês é o conceito de Unique ID, que tem essas três siglas, né? Podem aparecer dessas três formas. UID é de Unique ID, UUID de Universal Unique ID, e GUID de Global Unique ID, mas elas significam a mesma coisa, que é uma forma de você gerar uma sequência aleatória que tem uma quantidade de combinação tão grande que a gente pode assumir para fins práticos que vai ser uma sequência única para qualquer tipo de objeto que você queira identificar, né? Então, no contexto da programação, é uma função que não recebe parâmetro nenhum e gera uma sequência aleatória de hexadecimal de 36 caracteres, e com essa sequência a gente garante que vai ter um número de combinação tão grande que a gente, na prática, nunca vai, sorteando essas sequências, nunca vai repetir a mesma combinação. Isso é muito usado em banco de dados, né? Na coluna de ID, às vezes a gente pode usar o approach de ter um ID sequencial, 1, 2, 3, ou a gente pode usar esse approach de sortear um Unique ID e associar aquela linha a esse ID. O segundo conceito que eu queria compartilhar com vocês é o de hash, que é muito aplicável em diversas áreas da programação. Consiste numa função que recebe um parâmetro de entrada. Então, digamos que o parâmetro seja o nome Maria, e após aplicado um cálculo em cima desse termo, desse nome, ou de qualquer outro tipo de informação, ele gera uma saída que parece uma saída aleatória, uma saída embaralhada, mas na verdade não é. É uma saída que depende dessa entrada. E aí tem algumas propriedades que são interessantes, e por isso que a gente usa muito na computação, né? Uma propriedade é que se a gente coloca uma outra entrada, ele gera uma outra saída. Então, se a gente colocar a mesma entrada, a gente vai ter a mesma saída. Então, se vocês repararem aqui, a gente colocou Maria no início, teve esse hash aqui calculado. Se a gente colocar de novo o termo Maria, vai ter o mesmo hash. Portanto, ele não é aleatório, ele é determinístico. E uma outra característica interessante é que se a gente sabe algum hash, a gente não consegue reverter essa informação e descobrir qual foi a informação original que gerou aquele hash. Então o hash é muito usado no banco de dados quando a gente quer armazenar senha. Isso é uma coisa que as pessoas confundem um pouco. A senha geralmente não é guardada de forma criptografada, ela é guardada, na verdade, o hash da senha. A gente vai falar um pouquinho de criptografia depois também. Também é usado no contexto da blockchain. Então o Bitcoin, por exemplo, que implementa a blockchain, usa o hash para conectar os blocos e tal. Se vocês quiserem mais assuntos sobre blockchain e Bitcoin, coloca nos comentários que eu faço outros vídeos sobre isso. E uma outra aplicação interessante é, por exemplo, na hora de você construir um build de uma aplicação web, né? Por exemplo, o Webpack faz isso, né? Ele calcula qual é o conteúdo de cada arquivo e dá um nome para cada arquivo como sendo o hash do conteúdo do arquivo, né? E isso acontece para quando qualquer coisa mudar dentro daquele arquivo, o nome do arquivo vai mudar. E isso é uma forma de você indicar para os navegadores que vão fazer o download daquele arquivo que aquele arquivo mudou, então o navegador não deve usar o cache, o que está armazenado em cache daquele arquivo, né? Ele tem que buscar de novo no servidor o arquivo quando alguma alteração acontecer, quando alguma publicação foi feita, né? O terceiro conceito que eu queria falar é o de criptografia. E basicamente a gente usa a criptografia para embaralhar uma mensagem, para a gente transportar numa rede que não é segura e depois conseguir calcular a mensagem original quando chega no receptor que a gente está interessado, né? Então, para isso, a gente precisa de um par de chaves, que é um conceito novo, diferente dos dois conceitos que a gente já passou. A criptografia precisa de algo a mais, né? E esse par de chaves são basicamente dois números que estão conectados de certa forma. Eles têm propriedades matemáticas que permitem esse embaralhamento e depois a restauração da mensagem original, né? Um desses números ele é chamado de chave pública, porque ele pode ser conhecido por todo mundo na rede sem problema, e o outro é o chamado de chave privada, né, que é a pessoa, que é o receptor que tem a responsabilidade de calcular a mensagem original depois que a mensagem foi embaralhada, né.
Então vamos lá, como é que funciona isso na prática, né? Basicamente a gente tem duas funções agora no conceito de criptografia. Uma primeira função é a função de encriptar a mensagem. E aqui eu estou dando um exemplo do algoritmo de RSA, que é um dos algoritmos famosos de criptografia. Essa função ela recebe duas entradas e uma saída, né? Então ela vai receber a própria mensagem original que a gente quer criptografar e ela vai também receber a chave pública. Aí a função vai pegar essas duas informações e vai criptografar a mensagem. Então a gente vai ter um resultado que vai ser uma mensagem embaralhada, que essa mensagem embaralhada pode ser transportada por uma rede não segura, porque ninguém vai ter acesso à mensagem original, só quem tem a chave privada. E depois uma segunda função vai ter a responsabilidade de decriptar a mensagem, né? Ou seja, ele vai passar, a gente vai passar por parâmetro a mensagem criptografada e também a chave privada, e essa função ela vai conseguir restaurar a mensagem original, né? E como é que isso funciona na prática, né? A gente tem um usuário A de um lado, e esse usuário ele vai gerar esse par de chaves internamente no celular dele e vai manter o que a gente chama de chave privada armazenado só naquele dispositivo. E a chave pública ele vai mandar para o usuário B e para qualquer outro usuário que acabar interceptando essa chave pública. Isso não tem problema nenhum. E depois o usuário B, quando quiser mandar uma mensagem secreta para o usuário A, ele vai usar essa chave pública para criptografar a mensagem que ele está querendo mandar, e aí a mensagem criptografada volta para o usuário A, e mesmo que essa mensagem criptografada seja interceptada nesse momento, como a rede só tomou conhecimento da chave pública, com a chave pública você não consegue restaurar a mensagem original, só com a chave privada. Então o usuário A vai ser o único dispositivo nessa rede que vai ter a capacidade de restaurar a mensagem original. E o último conceito de hoje é o de assinatura digital, que a gente usa quando a gente quer verificar a identidade da pessoa por trás de alguma mensagem que foi emitida numa rede não segura, né? Então como que a gente faz isso, né? A gente também tem o conceito de chave pública e chave privada. Então para assinar digitalmente uma mensagem, a gente vai usar as mesmas funções do exemplo anterior. A diferença é que aqui a gente vai passar a mensagem que a gente quer assinar e aqui a gente vai passar a chave privada e não a chave pública. E por que isso, né? Porque a chave privada ela é sempre mantida em um único dispositivo, né? Só a pessoa que gerou o par de chaves que mantém a chave privada. Então, se a gente conseguir receber uma mensagem que está embaralhada e usar uma chave pública para conseguir ter uma mensagem não embaralhada, então a gente consegue concluir que quem embaralhou essa mensagem tem que ter sido aquele dispositivo que tinha a chave privada, que é o único dispositivo que tem essa chave. Então a gente faz meio que o inverso da criptografia. Aqui a gente passa a chave privada para ter a mensagem embaralhada, que é o que a gente chama de mensagem assinada, e a gente tem uma segunda função, que a gente chama de verificar, que ela recebe a mensagem assinada e com uma chave pública qualquer naquela rede, a gente consegue obter a mensagem original, né? Com isso a gente consegue concluir que essa mensagem original foi emitida efetivamente por aquele detentor da chave privada. Isso é muito usado em assinatura de contratos na internet. E uma outra aplicação é o próprio Bitcoin, que ele mantém como endereços de carteiras chaves públicas, e quando alguém quer fazer uma transação, essa pessoa precisa assinar a ordem de transação com uma chave privada, daquela chave pública que representa o endereço da carteira. Então é isso aí, galera. Se você gostou desse vídeo, quer mais vídeos como esse, curte aqui embaixo, deixa um comentário, fala qual assunto que você quer saber mais e compartilha com os amigos. Valeu!